Paz do Senhor Jesus a todos. Aproveitando que você está de pé, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Enquanto isso, agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço também esta comissão que compõe este trabalho missionário em nossa igreja sede, Assembleia de Deus do Belém, Campo do Registro, aqui na cidade de Cajati. E agradeço o convite formulado pelo pastor Flávio, que é um dos coordenadores, e a todos os que estão envolvidos neste trabalho. Eu vou fazer um paralelo aqui em Efésios capítulo 5, 14, um versículo apenas, e vou ler Jonas. Em Efésios 5, 14 diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jonas capítulo 1, palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isto, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a tua terra? A que povo você pertence? Jonas então respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito isto. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas,
Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhes votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E você pode se assentar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, e o versículo 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele estava constantemente exortando as igrejas ao despertamento do Evangelho. Na carta aos Romanos, capítulo 13, o versículo 11, ele escreve: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ele ordena que os coríntios despertem e comecem a viver uma vida piedosa no Evangelho. Ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. E ele escreve sobre o mesmo tema para a igreja de Éfeso. No capítulo 5 e o versículo 14, Paulo escreve à igreja dos Efésios, numa cidade que era greco-romana, que estava totalmente infestada pelo ocultismo, pela arte da magia, pelas artes mágicas e a espiritualidade daquela época. Enfim, por toda espécie de manifestação diabólica, o apóstolo Paulo se dirige à igreja fixada nesse ambiente perturbado, possivelmente incomodada, e as influências nesse espectro negativo começaram a permear a igreja, fazendo a igreja adormecer em relação ao Evangelho. Paulo, ele escreve que todos deveriam despertar deste grande sono. Paulo queria que todos compreendessem qual era a vontade do Senhor para aquela igreja. E o que nós aprendemos no livro de Jonas, o que nós entendemos e quais são as lições que nós aprendemos no livro do profeta Jonas. Existem alguns fatores que contribuíram para que essa pessoa chamada Jonas, ela viesse dormir existencialmente, para que viesse sobre Jonas um sono tão profundo. Quais são essas características, esses fatores que fazem uma pessoa dormir na vida o sono da indolência? Pela psicologia, nós sabemos que o fracasso de vida muitas vezes é responsável em trazer sobre nós um sono tal que a gente não encontra nenhum alento para nos levantarmos para batalhar a vida. Mas outro fator é a depressão. A depressão é um dos fatores que fazem pessoas, inclusive eu já tive depressão por 5 anos, e eu sei que uma pessoa deprimida, o que ela mais quer fazer é deitar e dormir, e quem sabe nem acordar no dia seguinte. Dos fatores que contribuem para que a igreja durma é a mesmice, as pessoas fazerem as mesmas coisas todos os dias, repetidamente, causa em nós uma depressão, e sobre nós vem um sono profundo a ponto de adormecermos. Hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical pela manhã em relação a isto. Mas existe também um último fator que faz com que as pessoas adormeçam e às vezes estão na igreja de pé toda
com a sua indumentária, com a sua vestimenta, aparentemente está viva, mas na verdade lá por dentro ela está dormindo. E um dos últimos fatores que faz com que uma pessoa ela venha adormecer na vida é a desobediência a Deus. A desobediência à palavra de Deus gera no ser humano um tipo de sonolência a ponto de fazermos ficar estagnados na vida. Mesmo frequentadores da igreja, nós estamos dormindo. Qual foi o fator que fez com que Jonas ele entrasse num sono profundo? Em primeiro lugar, a negação da aceitação divina em perdoar pessoas de índole ruim. Isto causou depressão em Jonas. O que causou em primeiro lugar a depressão em Jonas? A negação de Jonas da aceitação divina em perdoar pessoas de índoles ruim. Vamos entender o que era a cidade de Nínive. Por que é que Jonas não quis pregar na cidade de Nínive? Nínive era uma cidade fundada pelos assírios. Nimrod foi quem fundou a cidade. O mesmo que construiu a Torre de Babel. Nimrod, quem já ouviu falar deste nome? Era um grande rei nos tempos da primitividade da história humana. Foi um homem que se levantou, construiu uma grande torre, da qual nós conhecemos, que se chama a Torre de Babel. Segundo as Escrituras, continha nesta cidade 120 mil pessoas, mas pelos cálculos dos historiadores, chegava-se na estimativa de 174 mil pessoas. Qual era a situação que fez com que Jonas, ele não fosse concluir a sua missão? Por que é que Jonas não quis concluir esta missão? O que estava acontecendo com Jonas? O que estava acontecendo não era a viagem que Jonas teria que fazer depois que desembarcasse em Nínive. Não era a viagem de 800 quilômetros a pé, porque ele teria que percorrer 800 quilômetros a pé, pregando o evangelho todos os dias. E ele levaria uma jornada por terra, andando de 3 dias de caminhada. Possivelmente ele teria que enfrentar o vasto deserto da Síria, atravessar os rios, como o grande rio Eufrates, e procurar abrigos entre os habitantes das cidades e vilas da Síria, da Mesopotâmia e da Assíria. Ele teria que fazer amizade com este povo, mas não foi isto que moveu Jonas a não cumprir a sua missão. Também não era o fato de que ele levaria tanto tempo para aprender, pouco tempo para aprender a cultura dos assírios. Também não era isso. Nem tampouco era a culinária daquele povo, e sim o seu contexto histórico. Não era nada disso que fez Jonas travar a missão de Deus na vida dele. Ele não tinha nenhum problema em andar 800 quilômetros, passar 3 dias pregando o evangelho, porque ele ia como missionário. Aleluia! Ele teria que andar, ele foi enviado como missionário. Ele, como missionário, não tinha nenhum recurso financeiro, como disse a irmã, porque o verdadeiro missionário é aquele que vai. E aquele que, quando Jesus disse, quando vocês forem para a missão, não leve 2 túnicas. Quando vocês forem para a missão, não leve muitas coisas no alforje. Não, na cidade que vocês forem, desça sobre a casa a vossa paz. Se a cidade for digna, ela receberá paz. Mas se a cidade não for digna, a paz voltará para você. Quando vocês forem pregar, vocês não se preocupem com o que comer. Não se preocupem com a estadia aonde vocês vão pousar. Porque quando você aceita o evangelho de Jesus e a missão de Jesus Cristo, Ele supre a necessidade no caminho quando estamos caminhando. Aleluia! Então qual era o galho de Jonas para que ele não pregasse em Nínive? Por que que ele não quis pregar em Nínive? Por que que ele não quis pregar? Não era por isso. Não eram essas as dificuldades.
Porque ele iria, o missionário vai, o missionário caminha, o missionário come o que tem na mesa, o missionário dorme aonde? Como eu dormi lá no Amazonas, em cima do rio, numa rede, escutando o pio da sussuarana à noite, da onça. O missionário ele vai, mas não eram essas coisas que fez Jonas parar. Era o contexto histórico, talvez. Vamos ver o contexto histórico de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Era uma cidade poderosa no seu tempo. Tinham palácios e grandes templos magníficos. As ruas de Nínive eram largas, ruas largas, com muralhas, de muralhas maciças. Era uma cidade rica. O profeta hebreu aqui, Naum, no livro, no capítulo 3, versículo 1, ele se referiu a ela como a cidade de derramamento de sangue. O contexto histórico de Nínive não é porque ela era só uma cidade próspera, riquíssima, com suntuosos palácios, mas era uma cidade conhecida como a cidade de derramamento de sangue. Essa era uma descrição apropriada, pois nos relatos, quando os historiadores entraram nos palácios da Síria, quando a Síria foi destruída, porque depois da pregação de Jonas, passou algum tempo, a cidade foi destruída. Ninguém prega isso. Então o que acontecia? Os historiadores entraram nos palácios dos reis da Síria, de Nínive, que era o palácio de Senaqueribe, e comprovaram a crueldade escrito, aquelas escritas que tem no Egito, que era a escrita da época. Nos palácios também havia aquela escrita. E eles observaram e viram, comprovaram a crueldade desses homens assírios. Num desses relatos que eles leram, ele estava retratando um torturador, arrancando a língua de um prisioneiro, que tinha sido cravado no chão. Pegaram esse homem, enterraram ele no chão, deixaram sua cabeça para fora, e cravaram uma estaca na língua dele. Olha a atrocidade. Em suas inscrições, os assírios, eles se vangloriavam de mostrar os cativos, os prisioneiros, sendo conduzidos por cordas presas em ganchos nos seus queixos, que perfurava do queixo ao nariz, assim, eles arrastavam aqueles soldados. Olha a atrocidade. Os oficiais que eram presos pelos assírios, eles eram obrigados a usar a cabeça decepada dos seus reis como colar no pescoço para desfilar na cidade. Imagina. Era por isso que Jonas, não era nem por isso que Jonas não queria pregar. Eu estou dando só um panorama do que era a cidade de Nínive. Jonas, ele não teve medo dessas coisas. Ele só não entendia por que é que Deus queria que ele pregasse o caos dessa nação, se ela por si só já estava se destruindo. Você entendeu as razões? Olha como Jonas é inteligente, porque o evangelho torna pessoas inteligentes. O evangelho molda as pessoas espiritualmente e as torna pessoas inteligentes. Eu não acredito nesse tipo de igreja que não ensina as pessoas a serem fidalgas, inteligentes e a se reportarem, como hoje nós aprendemos pela manhã, que as escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é responsável pela nossa educação cristã. Jonas era inteligentíssimo, porque Deus não envia pessoas que sofrem de dissonância cognitiva, que não entendem. Jonas conhecia o contexto histórico dessa cidade, mas ele não teve medo. O que Jonas, ele confrontou Deus,
foi porque esta cidade já estava se deteriorando, se acabando por si só. Por que é que Deus enviaria Jonas para ir pregar o caos dela, se por si só ela já estava se destruindo? Se já por si só ela já estava condenada. Seria uma perca de tempo e de dinheiro, é ou não é? A igreja levantar recursos aqui para enviar para um lugar onde as pessoas não estão nem aí para nada. E às vezes a gente encontra pessoas dentro da igreja que às vezes não estão nem aí para nada. Estão nem aí para nada. Vem para a igreja, frequenta por frequentar, mas não sabe da missão que ele tem. E cada um dos senhores, das senhoritas e das senhoras tem uma missão. E vocês e eu, nós teremos que apresentar a Deus naquele grande dia do grande tribunal de Cristo. Apresente as suas obras. E o que é que nós temos feito? O fator preponderante que levou Jonas a desistir da missão era esse. E esta percepção de Jonas fez com que Jonas entrasse em depressão. Fez com que Jonas entrasse num sono profundo e abandonasse a missão dele. Então nós sabemos que a depressão é um dos sintomas que nos leva a dormir existencialmente. Às vezes você está de pé. Essa sonolência, esse sono é existencial. A pessoa está de pé, a pessoa toma banho, a pessoa coloca roupa, faz a escova no cabelo, coloca o melhor terno, está de pé aparentemente. Mas existe um sono existencial dentro dele, que faz com que ele abandone a missão. Segundo lugar, para a gente encerrar, o que estava acontecendo com Jonas? Por que é que ele não quis pregar a esta cidade? A negação da aceitação humana. Em primeiro lugar, ele negou a aceitação divina em relação àquelas pessoas de índole dobre, de má índole. Jonas não aceitou, ele não queria que Deus enviasse ele para pregar para aquele povo. Então ele não aceitava, ele não estava aceitando que Deus perdoasse aquele povo ou que o evangelho fosse pregado ali. Então ele estava negando a aceitação divina para que Deus não perdoasse aquele povo. Por causa das maldades e por causa do declínio da própria cidade que estava por si só se destruindo. Mas em segundo lugar também, a negação de Jonas em aceitar os humanos, a pessoa humana. Quando nós não aceitamos as pessoas e suas condições humanas, estamos negando a nossa própria existência humana. Quando eu não te aceito do jeito que você é, eu estou negando a minha própria existencialidade humana. Essa coisa de se achar que é melhor. Baixa o som aí porque eu sou dizimista aqui, eu mando aqui. Eu que dei o som. Então abaixa aí porque o pastor está pregando muito alto. Isso é um tipo de negação da aceitação humana. É uma pessoa que se acha melhor do que eu. E ela, achando que é melhor que eu, está negando a sua própria existencialidade humana. Está se tornando uma pessoa feia, horrível. Pode se vestir com a melhor roupa. Pode vestir roupa de grife. Pode ter carro importado e moto. Mas se não aceitar, se não tiver uma aceitação na pessoa, com as qualidades e os defeitos dela, nós estamos negando a nossa própria existencialidade. Jonas, em segundo lugar, ele estava negando a aceitação humana. Ele se achava melhor. A palavra sono vem do latim somos, que é S-M-M-U-S. O sono a que Paulo se refere não é o sono relaxante, esse sono que é vital para você recarregar suas energias e que é bom para o organismo. Não era esse sono. Mas o sono que se equipara ao sono da morte. E eu falo com propriedade, e está ali a doutora,
que é médica, levante a mão aí, ela é médica, para quem não sabe. Eu fui fazer uns exames em São Paulo, fazia muito tempo que eu não fazia exames, aqueles exames, como é que chama aqueles exames de rotina? Obrigado. Fazia alguns anos que eu estava 17 anos em missões, eu parei para fazer alguns exames de rotina. E um desses exames que eles pediram era o exame de sangue. E não me orientaram direito e falou que eu tinha que fazer jejum. E eu estava acostumado a fazer jejum na igreja de 24 horas, de 2 dias. E fiz jejum de 24 horas. Aí ela já sabe o resultado. Quando tiraram 6 tubos de sangue, a enfermeira olhou para mim e falou assim: você está pálido? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei assim: eu estou sentindo na minha boca. Sabe aonde eu acordei? Eu acordei numa sala, num quarto cheio de camas, com lençóis brancos, que eu nunca vi um branco daquele na minha vida aqui na terra. E eu estava naquela cama deitado, e eu olhava para fora assim, tinha uma campina verde, e um sol. Esse sol, ele não esquentava e nem esfriava, ele não era muito quente nem muito frio. Ele estava uma temperatura gostosa. E eu pegava aquele lençol e me cobria e dormia. Quando eu acordei, estava um médico, 2 médicos. Os enfermeiros fazendo massagem cardíaca que fala. Massagem cardíaca em mim. Eu acordei vomitando. Eu tinha morrido e estava no seio de Abraão descansando. Então eu falo com propriedade que o sono que Paulo estava se referindo aqui era o sono da morte. A morte é um sono. Aí o médico foi procurar ver as razões pelas quais eu passei por aquela experiência. Ele deu uma bronca naquelas meninas. Não pode, vocês tinham que ter escrito para ele. Era 7 horas de jejum. O sono que Paulo está pedindo para que esse despertar de entre os mortos, não é que ele estava vivendo meio em cadáveres, o que era pior. Ele estava vivendo no meio de uma igreja que estava morta. Eram cadáveres vivos, cadáveres com terno, Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, com bolsa de grife, mas eram mortos. Era uma igreja morta e Paulo estava dizendo: vocês têm que despertar desta mortandade, porque Cristo ele vai esclarecer. Cristo ele quer esclarecer, mas as pessoas que perdem o prazer de viver e de servir a vida são consideradas pessoas cadáveres, que estão em vida, mas são considerados cadáveres. Problema que nos leva a dormir muitas vezes na vida e não ter o prazer de mais nada na vida. Por si só já caracteriza a morte espiritual. Quando você não tem prazer de orar, isso já caracteriza um tipo de morte espiritual. Quando não temos prazer em meditar a Escritura, isso já constitui um tipo de morte espiritual. Quando a igreja é só frequentadora dos domingos, isso já caracteriza um tipo de morte existencial. Quando nós não temos prazer de fazer as coisas com amor, seja ofertar, seja estar na porta, seja servir no altar, seja varrer o templo, se não fizermos com graça e amor, isso já caracteriza um tipo de morte. E nós queremos com isto achar culpados para tudo. Para tudo que acontece em nossa vida, a gente tenta achar culpado. Esse tipo de atitude é uma atitude que já caracteriza um tipo de mortandade na minha vida. Quando eu não assumo os meus erros, quando eu não assumo, como Jonas não quis assumir. Jonas desobedeceu a Deus e falou assim: não vou para Nínive, vou comprar uma passagem para Tarsis. E ele foi para o porão do navio dormir. Mas quando Deus ele tem um compromisso com o missionário, Deus ele faz a sua mensagem chegar ao seu destino. Eu não sei
Se existem pessoas aqui que já adormeceram há muito tempo, esqueceram da missão. Eu não estou falando de missões passadas, de gente que vive da glória passada, pastor, porque quando eu estive lá não sei aonde, há 30 anos atrás, pastor, era uma maravilha, eu pregava, eu evangelizava, eu via Deus batizar, mas e agora? Assopra as cinzas dos sacrifícios passados, limpa o altar para que Deus ele estabeleça um novo marco na minha história e na tua história de vida. Não viva das cinzas passadas, daquilo que passou. Aquilo que passou já era. Já está registrado, você receberá o teu galardão por isto. Então Jonas desobedeceu. Jonas, ele tinha problema em aceitar que Deus é um Deus de perdão. E tem muitas igrejas, eu vou falar aqui na live, tem muitas igrejas que só valorizam as pessoas por aquilo que elas têm financeiramente. Se tem financeiramente recursos, ela é benquista, mas se é pobre, é desprezada. Tem muitas igrejas que desprezam, mas Jesus não despreza nenhum. E uma pessoa que despreza, e uma igreja que despreza as pessoas, não aceitando as suas falhas, é uma igreja que já por si só negou a sua existencialidade. Está fracassada, precisa rever os valores, precisa acordar desse sono. A igreja não pode parar na missão, porque a missão é dada por Deus, e o maior missionário foi Jesus. E Ele está aqui nessa noite, fazendo a convocação a mim e a você. Nós temos uma missão, todos nós temos. E essa missão não está só relacionada ao campo espiritual, em relação a cargos eclesiásticos e ministérios. O engenheiro tem a missão dele. O médico tem a missão de salvar vidas e fez o juramento de Hipócrates, de atenuar a dor, seja lá de quem for, seja de um traficante, seja de um bandido, seja de uma pessoa simples, seja de um presidente da república. Todos nós temos uma missão. O pedreiro tem a missão dele, de trabalhar com amor e na sua missão erguer aquela propriedade, e essa propriedade com a responsabilidade que ele teve da engenharia e do trabalho dedicado de não fazer com que essa propriedade caia e mate pessoas. Todos nós temos uma missão. Se coloque de pé. Dá um lá. Me ajuda aí. Quantos sentem essa chamada missionária? Levante a mão, diga, eu sinto. Porque missionário não são aqueles que vão ao campo, mas aqueles que enviam são tão importantes quanto aqueles que vão. Aqueles que semeiam são tão importantes quanto aqueles que recebem. Aleluias. Porque o nosso galardão está lá no céu. Eu me lembro de uma história de um pastor e a sua esposa que foram para a Argentina. Foram pregar na Argentina. Passaram anos e anos na Argentina. E a igreja do Brasil trouxeram eles de volta. E no aeroporto havia uma grande multidão celebrando. E eles achavam que era para eles, pelo fato deles passarem 15 anos na missão. Eles pensaram assim, falou com a esposa, é para nós essa celebração. E quando eles se deram conta, era um grupo de pessoas que estavam celebrando uma celebridade do futebol. Eles ficaram tristes. Eles ficaram esperando o pastor da igreja com a comitiva ir buscarem eles no aeroporto, depois de 15 anos. E ninguém da igreja foi lá recepcioná-los. Eles voltaram para sua casinha humilde. E ninguém foi visitar eles. A igreja não se dispôs a visitar. Esse homem ficou tão frustrado. Essa família ficou tão angustiada, que um dia eles começaram a orar a Deus. E a mulher dele disse, por que é que você está inquieta? Ele disse, será que o que nós fizemos não teve valor algum? É isso que nós recebemos aqui? Desprezo,
nem sequer uma visita, nem sequer uma recepção. Eu estou orando a Deus para saber se é isso que Deus Ele quer da minha vida. Se era isso que Ele queria da minha vida, Ele me fez perder tempo. E a mulher dele começou a fazer comida. E ele falou assim, eu vou sair para esfriar a cabeça. Fale com Deus aí. Ele disse para a esposa dele, fale com Deus. Eu quero saber a resposta de Deus, se tudo que nós fizemos foi em vão. E se nós perdemos tempo. Aí ele saiu. 3 horas depois ele volta para a casa dele. E a mulher dele está lá cantando hino da harpa. Cuidando do almoço. Alegre cantando. Aí ele olha para ela e diz, e aí Deus respondeu a oração? Aí ela disse, sim, respondeu. E o que foi que ele respondeu? Ela disse, ele respondeu que aqui não é o nosso lar. O nosso lar nos espera lá naquele grande dia. E que todo o trabalho que nós fizemos não será em vão no Senhor. Aqui nós não tivemos aplauso de pastor de igreja, nem reconhecimento, mas quando entrarmos aos portões celestiais, os anjos do Senhor, eles vibrarão, eles estão ansiosos para a recolhida dos fiéis, eles estão ansiosos, o céu está ansioso para receber você, para me receber naquele grande dia. Quantos têm essa certeza? A sua morada não é aqui, a tua casa não é aqui. A nossa casa está no céu. Oh.